Sejam muito bem-vindos ao N1Cast, nona temporada. Tenho a honra, o prazer, a felicidade de estar aqui com meu amigo Wagner Ferrarese. Qual a importância de estar com os amigos? Ele viu tudo acontecer, né? Desde e a gente início. se conhece de outros carnavais, a gente se conhece da dificuldade, né? Conhece dos 3 clientes no Webdite e tudo mais. Wagner, obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço. Um grande prazer estar nesse bate-papo, nessa troca aí com você. Grande honra acompanhar toda a sua jornada. A nossa, né? A nossa. Eu sou teu fã. O Wagner tem uma característica que eu admiro muito no mercado, que é uma pessoa maior do que parece. Que legal. Você não tem um branding bom, não. Vou fazer uma crítica pra ele. Olha que podcast ruim. O host faz uma crítica ao cara. O Wagner é um cara gigante. Eu te convido agora a já anotar aí o nome, Wagner Ferrarese, e acompanhar ele no Projeto Five. A gente vai falar sobre tudo isso, mas tem um conteúdo riquíssimo. Vocês vão prestar atenção. Eu vou puxar coisas aqui durante o nosso bate-papo que ele vai trazer as melhores respostas, eu tenho certeza, porque ele é um cara tem uma visão muito ampla de mercado. Wagner, muito feliz em ouvir isso de você. Vou fazer uma apresentação aqui um pouco geral, né? O Wagner, ele é consultor em gestão de negócios farmacêuticos, Perfeito. né? Eu queria que você falasse sobre isso, se apresentasse. Bom, pessoal, primeiro, mais uma vez uma grande honra. Obrigado aí pela oportunidade de vocês, pela disponibilidade de todos vocês, por essa porta. Eu sou Wagner Ferrarese, eu trabalho com consultoria, hoje para farmácias de manipulação, para o mercado de farmácias individualizadas, né? Farmácia de manipulação é um termo que a gente até procura fugir, embora seja o mais popular. Pelo termo manipulação não me soar legal. Gosta? Eu não gosto. Eu acho que farmácia personalizada, tratamento individualizado, eu acho que tem várias outras formas de colocar. O personalizado é bem mais bonito, né? Eu acho que soa mais... agrega mais valor. Eu acho que a manipulação, embora não tenha a conotação de fato negativa, ela pode soar às vezes negativo por uma questão de manipulação de informações, de dados e tudo aquilo que foi. Existe até algumas sátiras em relação a isso. Mas o nosso trabalho é focado no mercado farmacêutico, né? Nós temos trabalho junto a alguns distribuidores, mas principalmente farmácia de manipulação de todo o país. Então tem clientes, tem da abertura de farmácia com 2, 3 funcionários até farmácia com 200 pessoas. E o nosso papel o que é? Encontrar oportunidade dentro desse setor para eles, para o desenvolvimento. Então, se você entra na Pharma Plus, que hoje é a nossa empresa de consultoria, o nosso pilar principal do negócio, você vai encontrar lá na nossa missão, que é oferecer oportunidades para os nossos parceiros e para a sociedade. Porque eu sempre acredito que oferecendo desenvolvimento para essa empresa, eu vou conseguir oferecer para outras pessoas, ter impacto na sociedade como um todo. Wagner, a audiência hoje, a gente estava conversando isso de bastidores, a gente está um pouco cansado de discurso. Perfeito. Né? Todo mundo virou autoridade na internet e todo mundo... Eu queria que você trouxesse aí, pode se despir da vaidade, vambora, conta a tua trajetória, porque quando você fala consultor, tem muita gente que tem a sátira, né, do coach é aquele cara que não deu certo em nada na vida, o consultor é aquele cara que não deu certo em nada na vida. Pô, mas a tua história é muito robusta e muito longa. Traz isso para conectar com... Vou fazer uma ponte em relação ao coach, né? Eu acho que assim, não é uma crítica ao coach. Não. E isso até que eu iria O coach corrigir. é muito importante. Eu acho não que é uma assim, crítica a ele, é crítica a quem se diz ser. Exatamente. Eu acho que a forma leviana, como algumas profissões e algumas situações, que todos, até algumas categorias, que manda mal. Tem alguns, assim, acabam negligenciando algumas profissões e algumas informações muito interessantes. O coach, que tem papel muito importante, você tem grandes empresários que têm coach no mundo inteiro até hoje, e que valorizam isso, só que, de certa forma, alguns deles acabaram fazendo perder a conotação. Assim como mentoria. Um monte de gente virou mentor, mas nunca teve nenhum tipo de história. Aí, quando você pega até um termo que a gente tá brincando ali fora do ar, mas burnout. O pessoal tá confundindo um dia de estresse com burnout. Burnout é muito sério. Burnout é uma situação extremamente complexa. Então, a minha trajetória começou lá atrás, a minha formação em propaganda e marketing. Eu não sou formado... Embora atue nesse mercado desde 2002, desde 2001 para 2002, ou 2002 para 2003, já não me lembro, faz algum tempo. 20 anos que você já tem 20 anos que eu estou dentro desse mercado farmacêutico. Eu trabalhei numa farmácia de manipulação, que foi minha grande escola. Tem um cara chamado Maurício Pupo, que foi quem fundou a Consulfarma, foi quem fundou a Almaderma, que era essa farmácia que ainda existe, não é mais da mesma equipe gestora, foi vendida há alguns anos atrás. E ele tem alguns outros negócios nesse setor, tem empresa de cosmético, que chama Datina, e o Maurício foi, de certa forma, assim, o grande líder que eu tive do ponto de vista de oferecer oportunidades. Eu era muito jovem, virei
gerente de uma farmácia que tinha 94 funcionários na época e aprendi muito na jornada. Então, a minha formação é propaganda e marketing, mas eu aprendi durante essa jornada. Em 2010, esse ano nós estamos completando 15 anos de empresa, nós abrimos uma empresa para capacitação, educação e orientação estratégica, que é a empresa de consultoria. Então, eu Tem 15 anos essa jornada. 15 anos. Tem que frisar esse número, é importante isso, né? Desde 2010, quando nós começamos, e começamos com um computador no colo, saindo viajar, bater na porta, visitar algumas farmácias, oferecer um serviço que nem pra gente era tão claro o como que seria, e graças a Deus hoje, assim, sem nenhum tipo de soberba, nós somos a principal empresa de consultoria hoje de gestão estratégica do mercado. Ah, você é número 1, tá entre as... Sim. Número 1. De gestão estratégica para o mercado magistral. E qual é a tua visão para... Vamos jogar um pouco para frente. Qual é a tua visão do mercado farmacêutico no Brasil? Porque tem uma característica muito interessante, né? O que a gente vê no Brasil não existe em outro lugar do mundo. Pelo menos que eu tenha acessado. Sim, perfeito. Né? Estados Unidos não tem isso, os países da Europa que eu já conheci não tem isso, não tem a farmácia de personalização tão forte. Nós temos um cliente, inclusive, na região do Porto, que elas vêm todo ano para o Brasil para fazer imersão, para conversar, para trocar, porque elas falam justamente isso. Então, o mercado farmacêutico individualizado no Brasil, ele é referência no mundo inteiro. Nos Estados Unidos você tem o Pharmacy Compound, que é uma outra linha de personalização, mas também não tem tanta representatividade. Na Europa existe, mas muito mais em questões cosméticas, alguma coisa ali de medicamento natural, mas não é tão forte como no Brasil. O mercado brasileiro, ele é referência tanto na América quanto na Europa. Então, muita gente vem buscar essa referência. E o que eu vejo, não é o mercado farmacêutico, mas o mercado de saúde, cada vez mais vai partir para personalização. Isso não significa que as grandes indústrias farmacêuticas, hoje o mercado, por mais representativo que ele seja, ele vai girar em torno de 6 a 7% do mercado farmacêutico somente no Brasil. A personalização? A personalização não chega a 10%. A grande ainda está na farmácia convencional, na indústria convencional, vamos dizer assim, nas grandes indústrias farmacêuticas, que vai continuar perdurando. Mas à medida que a tecnologia e a ciência avança, você começa a ter um avanço também na questão de tratamento. Se você hoje precisa tomar um medicamento porque você não está dormindo bem, daqui 2 semanas você começa a dormir melhor, você faz uma adaptação. Diminui dose. Exato. E quando você pega os wearables, se você pega qualquer tipo de dispositivo, qualquer tipo de conexão que você tenha, que te dá... Acabou de sair essa semana, tá rolando a feira em Las Vegas de tecnologia, Tech Show, como que é o nome? Bom, alguma coisa Tech Show, fugiu o nome, Customer Tech Show. Tem uma empresa chamada Omnia que fez um espelho, onde através desse espelho ele faz a leitura dos seus sinais vitais. Essa próprio espelho ele pode te simular maquiagem para quem quiser ver qual a melhor maquiagem para aquele momento, e também ele vai te dar algumas informações em relação ao seu sono, a isso, aquilo, inclusive sobre como está a sua pele, se você tem uma mancha nova, se não tem, como está a ruga. Então, assim, a tecnologia... É muito dado, né? E vai ficar muito pontual, cara. Vai ficar uma coisa assim, não é um tratamento para um homem branco de 40 anos que tem uma vida assim. É um tratamento para o Valentim, é um tratamento para o Wagner, um tratamento para o Gil. Mudou o paradigma. Mudou completamente. O que eu falo de interessante sobre a ciência, porque a gente construiu tudo que a gente sabe hoje, e aí não é criticando o que a gente tem, mas a gente construiu tudo na média, mediana, exato, na regressão linear, em clusterização e tudo. A análise de Big Data, ela vai te dar o N1. Exato. O número 1. Você vai saber o porquê daquela pessoa tem aquele... Os pesquisadores já usavam isso, um termo, né? Você fazia pesquisa in vitro, in vivo e in silico, né? Que eram modelos computacionais. Hoje isso foi para enésima potência, porque você consegue simular um organismo dentro de um computador, né? E testar uma droga, testar uma molécula. Tem uma questão, Wagner, o que você traz, né? O que uma farmácia de manipulação encontra na tua consultoria? Quais são os principais dificuldades da farmácia de personalização? Eu diria que as dificuldades que uma farmácia hoje enfrenta é a dificuldade que todo pequeno ou até médio negócio enfrenta. Bom, vou até aumentar um pouquinho a atuação. Nós temos o Five, que nós vamos falar daqui a pouquinho dele, mas nós temos um evento e o Walter Longo já esteve conosco. O Walter, inclusive, tem um livro que chama O Fim da Idade Média, o Início da Idade Mídia, que ele fala justamente dessa transição, que ele fala que não acabou a Idade Média lá há tantas décadas atrás. A Idade Média acabou agora, onde
uma comunicação era feita para a média, e dentro daquela média nós vamos atingir o maior número de pessoas. E hoje você tem 120 tipos de café, onde você tinha um tipo de café, o café forte e fraco. Hoje você tem 1,5 milhão de cores para você colocar dentro de uma paleta de tintas. Antes você tinha preto, branco, azul, rosa, etc. e tal, quando você vai pintar a sua casa. Então, esse livro dele trata-se um baita de um livro, para quem gosta de ler, sugiro, chama Fim da Idade Média e Início da Idade Média. E o Walter, em um momento, ele esteve conosco num dos eventos, e sempre que eu vou fazer o evento, eu faço um briefing com esses caras, e para passar um pouquinho do que é o mercado, de quem são os gestores que estarão lá. É um evento voltado para esse gestor, então eu preciso trazer um pouquinho da dor para que você faça o máximo de aproximação de conteúdo. E aí eu explicava para ele, eu falava, é um mercado assim, assim, assado, que tem dificuldade na formação de pessoal, tem dificuldade na questão comercial e administrativa, porque a formação do proprietário de farmácia geralmente é técnica, etc e tal. Aí rodava, passava 10 minutos, o Walter vai para mim e falava, Wagner, e por que só farmácia? Eu falava, porque é de onde vem meu know-how, trabalho isso de algum tempo, tem uma certa autoridade ali dentro, etc e tal. Passava 10 minutos, ele, Wagner, e por que sua farmácia? Quando chegou a terceira pergunta dele, do porquê sua farmácia, porque ele perguntou de novo, eu falei, respondi já, né? E aí ele perguntou uma terceira vez. Quando eu respondi a terceira vez, ele falou, Wagner, eu já entendi. Ele falou, eu tô tentando despertar em você que essa dor não é de farmácia, essa dor é de todo pequeno e médio negócio. Que é o quê? A dificuldade na formação de equipe. É quando você consegue sair do operacional e passar para o tático, para depois para o estratégico. É você conseguir, depois que você chegou no estratégico, ter clareza daquele momento que você precisa. E principalmente, eu acho que a principal dificuldade é você enxergar oportunidades que são reais para o estágio do seu negócio. É muito comum você ver o quê? Eu sou pequeno, eu olho para um grande, eu começo a tentar hackear tudo aquilo e importar para o meu. Só que a realidade dele já passou por um outro estágio. Quer um exemplo claro? Autonomia. Empresa pequena você não dá autonomia, você dá o controle e comando. A partir do momento que a empresa começa a crescer, os colaboradores têm autonomia, mas para ter autonomia ele precisa ter conhecimento. Muita pequena empresa vai lá num curso, daí fala, não, os caras falaram que se eu não der autonomia, não faz sentido, frase do Jobs, não faz sentido você contratar uma pessoa mais inteligente que você e falar para ela o que ela tem que dizer. Sim, não faz sentido contratar uma pessoa mais inteligente que você, mas às vezes você está dando autonomia para um cara que acabou de começar a jornada dele. Você não faz nenhuma análise de matriz de risco que pode... Um erro numa empresa pequena pode ser catastrófico. O erro pode acabar com a empresa. Perfeito. Uma Apple suporta, por exemplo, lançar um iPhone... Foi o 5C, né? Que era aquele de plástico e micar. A Apple aguenta um Apple Vision micar. Eles aguentam. Uma farmácia de manipulação pequena não aguenta um erro catastrófico, né? Você tem que entender a matriz de risco. Até a matriz de risco em relação ao erro. Tem um momento certo para você errar. Por exemplo, dentro de uma farmácia. Errei, matei uma pessoa. Não, acabou a farmácia. Uma cirurgia. Errei, fiz a cirurgia errada. Não, tem lugar que você não pode errar. Você erro precisa saber como que você vai testar esse erro. Eu acho que a frase do Ray Dalio, eu gosto muito de frases que contextualizam. Fala assim, tem uma cultura onde seja permitido errar, mas que seja inadmissível não aprender com o erro. O que significa? Não é que, não, tá tudo bem, errei, mas você não é moderno, você não tá aprendendo a errar. Não, você pode errar. Você pode assumir o risco do erro, desde que você saiba o impacto que tem. Se esse erro coloca em risco o seu negócio, você não pode errar. É a matriz de risco de probabilidade. Qual a probabilidade disso acontecer e isso acontecer? Quando eu estava à frente do WebDiet, eu sempre falava uma coisa... Eu não gosto de reunião que começa assim, mas errar é humano. Eu falo, não. Errar não é humano. Eu vou te dar a notícia, aí com as minhas lideranças eu falava, se eu te der a notícia que um parente próximo que você ama faleceu por conta de um piloto esqueceu de abastecer o avião, o que você vai me dizer? Você vai falar errar humano? Errar humano? Não. Então, eu acho... É bom você contextualizar isso. Em que momento, né? Eu acho que é muito... Complementando a tua fala, que é saber quando e aonde eu posso errar. Isso tem que estar sob controle. A coisa da gestão de todo mundo pode errar, todo mundo pode tentar, isso aqui é um oba-oba, nós somos uma empresa aberta e humanizada. Não. Se o erro for catastrófico, você acaba com a empresa, acaba com o emprego de todo mundo, né? Porque você quis ser... E você estando no início da jornada, você precisa ter muito mais o controle do que o risco. Porque senão você não vai prosperar. Porque se você erra no início, provavelmente vai custar a sua empresa. A hora que você está prosperando, que você já tem força, já tem uma marca, você pode se arriscar um pouco mais, porque se não deu certo, se você pegar aquisições da Amazon, sei lá, 70% dá errado. Só que o que dá certo, dá muito certo. É o tal da metodologia do moonshot que eles falam, né? Sim.
Uma coisa, só reforça pra gente, pra nossa audiência, Wagner, que vai ter pessoas aqui mais no começo. Como é que você trouxe a divisão sobre o operacional, o tático e o estratégico? Para quem está ouvindo a gente, que momentos são esses dentro da empresa? Assim? Pega uma farmácia, que é uma loja, o que você quiser usar como exemplo, ou até um consultório de nutricionista. Vamos lá. Uma clínica, me ajuda aí. O que eu imagino, e aí eu acho que é uma coisa que a gente sempre tem que dar o respeito e o crédito a quem deve. O livro, O Mito do Empreendedor, vai falar com isso com muita propriedade. Você sai do operacional, vai para o tático, vai para o estratégico. Quando você abre o seu negócio, você está operando em tudo. Então você tem uma cultura do dono muito presente. Abri o meu consultório. Eu estou fazendo agendamento, eu estou fazendo a postagem, eu estou conversando com o paciente, eu estou fazendo o envio, eu estou tirando algum tipo de dúvida. Sou eu que participo de tudo isso. O que acontece nesse momento? Tudo é muito improvisado. Você está a par de todas as situações que acontecem, você está vivendo tudo aquilo. E está tudo bem para o início. Uhum. Chega uma hora que você não vai aguentar. Uma vez eu fiz uma palestra que eu segurei uma garrafinha e falei assim, quanto pesa essa garrafa? Aí o pessoal, 200 ml, 300 ml. Sempre. Falei, depende do tempo que você segura. Se eu segurar isso aqui uma hora, tem um peso. Se eu segurar isso aqui uma semana, tem outro peso. Se eu segurar isso aqui 10 anos, tem um outro peso. Porque vai começar a carregar meu braço. E aí você começa a ficar com raiva do seu negócio. Então, quando você começa, tá tudo bem você participar da operação tática. Você, lá no WebDiet no início, entrava, cadastrava a fórmula, fazia, participava da programação, tudo. O faturamento, tudo estava na sua mão. Sabia de tudo. De repente, isso começa a tomar um pouco mais de corpo. Você começa a ter um faturamento, você já passou o break-even, já passou ali o ponto de equilíbrio, já começa a pagar o custo fixo, você começa a ter uma evolução do seu negócio. Ali, você passa a sair da sua cultura de empresário, de dono, daquilo que eu participo de tudo, e eu começo a entrar por uma cultura ali organizacional. Porque eu preciso começar a falar assim, Valentim é um cara que tem um perfil legal para direcionar mais 2 pessoas abaixo dele. Uhum. O Gil pode assumir mais 2 outras operações ali. Eu acho que isso dá para eu dedicar ele. E aí já não é mais um ambiente emotivo, já não é mais um ambiente de improviso. Eu preciso ter processos definidos, eu preciso saber o que eu espero que o Valentim me entregue de resultado, eu preciso ter alguns indicadores, porque eu estou passando para a fase tática, eu já não consigo mais ter contato com todo mundo, eu já não consigo mais ter participação com todas as operações, mas eu preciso saber o que está acontecendo, eu preciso continuar controle. Então, no primeiro, eu falo o que fazer. Valentim, vai lá e pega uma garrafa de água. Valentim, liga o computador. Valentim, você já ligou a máquina? Num segundo momento, já ligou para paciente para confirmar? Num segundo momento, você já passa por uma parte onde você fala através do processo como que ele vai fazer isso. Então, todos os dias você vai acordar pela manhã, vai confirmar todas as consultas, você vai entrar no nosso Instagram, vai ver se tem alguém perguntando alguma coisa, vai entrar em outra rede social e você vai fazer toda a sua operação. No terceiro, que você vai para o estratégico, é onde a sua cabeça determina como as pessoas vão pensar. Então, você tem uma operação girando, você tem alguns líderes, e esses líderes já sabem qual seria a decisão que você tomaria. Imagine que você é, sei lá, general... Cultura forte, né? Cultura. A cultura, nós tivemos um podcast, uma aula com um rapaz chamado Marcelo Toledo, que tem um livro que chama People's First. O livro dele que lançou recentemente, esse cara foi diretor do Nubank, etc. Ele fala assim, cultura é tudo aquilo que a gente faz repetidamente. Todo dia, toda segunda-feira tem uma reunião. O Wagner chega atrasado nessa reunião. Se o Valentim permitir, eu estou mostrando para todo o restante que não tem problema chegar atrasado. E todo o restante vai atrasar e eles não vão se preocupar. A primeira reunião que eu chegar atrasado e você falar, próxima reunião que você chegar atrasado não precisa vir, ninguém mais vai atrasar. Porque eles vão entender que aquilo é importante para a empresa. Então, eu saio de uma cultura de dono, vou para uma cultura organizacional, e o terceiro ponto, que é o estratégico, é quando eu estou com uma cultura de liderança, de fugir o nome, perenidade, onde as pessoas vão conseguir entender aquilo que vale a pena para você. Você não vai chegar, por exemplo, quando a gente viaja para fora do país, você vai, seja para o Oriente Médio, ou você vai para a Índia, ou você vai para a China, o que o pessoal fala? Nossa, a cultura deles é muito forte, ou no Japão mesmo. Fizemos o evento, a abertura do evento desse ano, nós colocamos uma apresentação de taiko. E aí eu fiz uma ponte com a cultura. Eu falei, não é possível que tem mais de 2.000 anos que essa cultura continua passando de geração em geração. As pessoas sabem como que é a vestimenta, sabem como que é o ritual, sabem como que é a rotina. E eu não consigo falar uma coisa para minha equipe e depois de uma semana ela esquecer. Mas por quê? Justamente porque não entra em rotina e ritual. Rotina e ritual, isso é extremamente importante para você conseguir longevidade do teu negócio, né? Os grandes negócios que deram certo no mundo é porque tem rotina e ritual. Igreja existe há quantos mil anos? E onde que está a oração, onde que está todo domingo você dedicar, isso é ritual, é rotina.
Ritual e rotina. A previsibilidade, né? Eu acho que vai. Acho que as empresas hoje, as empresas e as pessoas, se as pessoas precisam, os negócios precisam previsibilidade. A gente precisa saber o que vai acontecer amanhã. É muito importante. Embora tenham situações que a gente não domina, mas saber ter uma direção e saber o que vai acontecer amanhã, no próximo mês, no próximo ano, isso é muito importante. É bom você comunicar para a equipe e dizer para ele, olha, você está nesse ponto, daqui você vai para cá, se você atingir isso, você vem para cá, para ele poder projetar. Eu digo que quando eu estava à frente do meu último negócio, eu desenhava com as pessoas, eu sabia o que cada um queria, da vida. Eu sabia o que o A, B, C, D... Nós fazemos isso com os consultores. Você quer comprar o quê? Você quer ganhar quanto? O que você quer da sua vida? E aí o nosso compromisso de olhar e falar, olha, isso aqui tudo que você me falou eu consigo, tá? Exatamente. Isso aqui tudo eu consigo. Eu quero comprar um jato. Fala, cara, isso aqui eu não consigo. Vai comigo até aqui. A partir daqui você dá o salto para ir atrás do salto. Aí você dá um salto. Vê se você consegue montar um business. A gente te ajuda. Posso ser teu sócio e a gente pode comprar um jato junto. Mas aqui dentro desse roadmap, desse negócio aqui, dentro desse caminho, eu não vou conseguir o jato. Mas morar sozinho, comprar o primeiro carro, conhecer tantos países, tudo isso dá. Isso traz um conforto para o colaborador, para o membro da equipe, que ele fala, cara, a empresa se preocupa com os meus objetivos. Ele consegue entender o que ele consegue extrair dali. Porque no fundo é uma troca. Sim, sempre é. Você nasce, você tem tempo e você quer acesso. De acordo com o acesso que você quer, você vai ter que destinar o seu tempo. Seu tempo pode ficar mais fácil ou você pode administrar melhor esse tempo quando você tem mais conhecimento e mais conteúdo. Quanto mais conteúdo, mais conhecimento e mais conexão consigo fazer, menos eu preciso gastar de tempo para alcançar meu resultado. Quanto menos conteúdo e conhecimento eu tenho, mais eu preciso dedicar de tempo para alcançar qualquer tipo de acesso. O acesso que eu digo é comprar um celular, comprar um carro, comprar uma viagem, fazer um mergulho, abrir uma empresa. Tudo isso é acesso. Então, eu vendo o meu tempo para eu ter acesso. Esse tempo vai ficar cada vez mais barato de acordo com o conhecimento que você tem. É experiência, conteúdo, é leitura, é aprendizado. Não é só no tradicional, é no dia a dia. Eu vou, antes da gente mudar para o bloco da gestão, eficiência, da gestão estratégica, como que você posiciona? É uma dor que todo profissional de saúde tem sobre saturação. O mercado está muito cheio, e a gente ouve isso há 20 anos. Né? Há 20 anos. E a gente ouve, não, o mercado está cheio, mas tem muita concorrência e tudo mais. Você percebe esse impacto também no mercado magistral? A turma lá reclama, mas não está dando certo porque tem muita gente, não tem muita gente. Como é que a gente posso ser julgado pelo que eu vou falar, mas para mim isso é mais bengala do que situação. Primeiro que a população cada vez mais tem... você tem um aumento populacional gradativo há algum tempo, tem uma estabilidade, mas ele cresce. Porém, se eu for pegar, hoje, vamos trazer para o mercado de nutrição. Quantos % da população tem acesso a um nutricionista? Não chega a 50%, não chega a 30%. Não, muito menos. 10%, chutando, sendo muito otimista. Então, sim. Existe uma demanda reprimida, e isso eu falo para a farmácia, inclusive. Por quê? Imagine que eu não tenho hoje um convênio médico e eu tenho uma dor na perna. Eu vou para um posto de saúde da minha cidade, chego lá, eu vou passar por um plantonista que está ali, um clínico geral, ele vai falar para mim, isso aí você tem que falar com o ortopedista, você precisa fazer tal exame. Vai demorar 3 meses, depois de 3 meses eu consigo o exame, aí eu consigo mais depois de 3 meses com o especialista, para aí sim, depois de 9 meses a 1 ano, eu sair com um receituário na mão. Na questão do mercado de saúde, de forma geral, o que eu acho que falta é autenticidade, é originalidade. A pessoa conseguir ter clareza do que ela quer se posicionar e comunicar e se manter nesse foco. Quando eu falo que está saturado, o que eu estou fazendo? Eu estou me colocando como commodity. Aí você pega ali, eu estou fazendo o que todo mundo faz. Eu não consigo fazer nada de diferente do que o meu concorrente. Ele vai para o preço, amigão. E não está errado ir para o preço. Nós, enquanto consumidores, nos colocamos muitas vezes em relação ao preço. Nós vamos buscar, eu tenho essa garrafa e essa garrafa. Essa aqui custa 1, essa aqui custa 80 centavos. É a mesma coisa? Você vai comprar de 80. Não tem o porquê você investir o seu tempo ou o seu dinheiro, a sua moeda, nisso. Onde que ele precisa buscar? Primeiro, parar de olhar um recorte de Instagram e tentar copiar, tentar importar para ele. Parar de recortar um grupo de WhatsApp que falaram que estão fazendo isso, está dando certo. Cara, qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua clareza que você tem em relação àquilo? E não é que você não pode mudar, a gente falou de cultura agora. A Microsoft veio de uma cultura do Bill Gates, um cara genial, sim. Com certeza será dos caras lembrados por muitas e muitas gerações. Passou por uma segunda gestão do CEO chamado Steve Ballmer,
que é um cara que hoje é entre os 10 mais ricos do mundo, mas se você pega alguns vídeos dele, por exemplo, ele ironizou o iPhone, tem um vídeo que é sensacional quando eu falo do iPhone. Ele rindo, né? Ele falou, quem é que vai usar Quem vai pagar $500 num celular que não tem teclado? E assim, cara, quem sou eu, pelo amor de Deus? Eu queria muito ter o que ele tem, mas mandou mal. E depois, hoje, o atual CEO da Microsoft é o Satya Nadella, que é um indiano com uma outra. Se você pega o Steve Ballmer e o Satya, são duas pessoas completamente distintas. Tem o livro dele, o Aperte o F5, que ele fala, eu cheguei na Microsoft e eu tive que mudar, a primeira coisa foi a cultura, porque eu não queria mais aquela competição. Então, a previsibilidade lá no futuro, ela é os ciclos são cada vez mais curtos. O que eu preciso estar preparado? Para a mudança, não para o futuro. Porque o futuro a gente não sabe. Há 2 anos atrás surgiu o tal do ChatGPT que a gente não sabia quem era. Você tem produto hoje em relação a isso. E olha a mudança que tudo traz, o impacto que isso traz. Cara, nós estamos falando 2 anos atrás. Estamos falando uma coisa muito recente. O Jeff Bezos teve uma entrevista que eu achei muito interessante. Perguntaram para ele o que ele acha como é que ele enxerga o futuro. Ele falou, o futuro não me preocupa, porque eu não sei como é que é o futuro. Eu vou me concentrar em trabalhar no que eu sei que não vai mudar. O que não muda? Meu cliente quer preço baixo, entrega rápida e qualidade. O futuro eu não sei. Eu sei que vai mudar, mas não sei o quê. E aí, pra que eu vou ficar ansioso, me preocupando com alguma coisa que eu não sei o quê? Eu sei que vai mudar, mas eu vou me concentrar no que eu tenho absoluta certeza de que não vai mudar. Aí nós vamos falar sobre o mercado estagnado. O cara entra lá e fala assim, entra no Instagram e coloca assim, o pessoal tá cada vez vendendo mais barato e tal. Walmart, maior rede varejista do mundo, eles têm como propósito vender o produto mais barato. Sim. A Amazon, oferecer a melhor solução mais barato. Então, não é errado vender mais barato, desde que esteja alinhado com a proposta de valor. Agora, aonde que você... que foi a última, operacional, tático, estratégico. Estratégico é o que você quer no longo prazo. Não, eu sou um cara de preço. Então você vai buscar eficiência no processo, você vai buscar uma comunicação direta com o público que quer comprar menor preço. Você não vai gastar a tua energia comunicando errado. Isso, eu acredito que o profissional de saúde ele não tem muita clareza. Quando alguém chega na tua loja, na tua consulta e fala, pô, tá caro, a culpa é tua, não é da pessoa. Você que comunicou mal. Se ele questionou o seu preço, ele não foi impactado pela sua proposta de valor. Boa. Isso dá corte, hein? Cara, isso é bom. Repete que dá corte. Não, assim, faz o close aqui que dá corte. Vai, pra câmera. Se ele questionou o seu preço, ele não foi impactado pela sua proposta de valor. Simples assim. Essa dá corte. Imagine se o Valentim, a cada novo profissional de nutrição que entrasse no mercado, você tivesse que mudar a sua estratégia. Cara, você tinha o foco do que você queria fazer, de como você entregar. Aliás, dentro dos seus negócios hoje, que a gente estava conversando ali, que ainda nem estão no mercado, imagine se cada nova opção que aparecer, você mudar. Ou no meu negócio de consultoria ou de evento, cada nova mentoria, cada nova eu for lá, não preciso mudar. Não, eu sei o que eu quero. E eu preciso me preocupar o quê? Com a entrega. Eu preciso fazer que a minha proposta, eu consiga ter uma entrega satisfatória. Então, Wagner, mas o cara falou que em 10 passos você vai ficar milionário. E a gente é muito trouxa, porque a gente trabalha tanto tempo para ganhar um pouquinho de dinheiro e tem 10 passos no YouTube para ficar milionário. Eu acho que o maior risco para essa questão que eu brinquei lá no início, que é mais uma bengala do que uma situação, é a gente achar que as coisas são fáceis. Cara, não existe projeto fácil. Pode ter um ou outro que deu um tiro e acertou da noite pro dia, mas esse cara ralou muito. Se você pegar o seu negócio, todos os negócios que você já participou, lá no início... Sabe qual a provocação que eu queria fazer? Quando as pessoas falam, mas tem os 7 passos, tem isso, eu falo que é sorte. Quem acredita nisso é a mesma estratégia do que você parar de trabalhar hoje e comprar bilhete da loteria. Perfeito. A probabilidade de você ganhar é a mesma de você assistir um curso dos 10 passos para virar milionário. Perfeito. Mas o fulano conseguiu. Eu vou te dizer, a probabilidade de você dar certo nesses cursos que te prometem virar milionário é infinitamente menor do que você ganhar na Mega Sena. Porque a Mega Sena sorteia, faz 1 milionário por semana no Brasil. A Mega Sena faz 1 milionário por semana, tem a Loto Fácil, Lotomania, você tem aí 4 milionários por semana no Brasil. O mercado dos cursos transformadores, tudo, não faz 4 milionários por semana no Brasil. É mais fácil você ganhar na É mais fácil. Ao invés de você comprar um curso, olha a bronca que eu tô criando. É melhor você, um curso desses, picaretagem... Agora a gente joga no bet. Agora tem as bets da vida. É melhor você jogar na loteria do que fazer isso. Né? E aonde eu deixo uma mensagem para você, procura a história da pessoa. Só isso.
Vai lá, quem é Wagner Ferrarese? Entra no nome dele, procura o CNPJ da empresa, vai ver 20 anos que o cara é consultor. Gente, não dá. Por mais que ele seja um gênio, não dá para ele ficar 20 anos mentindo. Todas as feiras de farmácia no Brasil, de farmácia magistral, que é o nome da farmácia de personalização que a gente vai, tem um stand lá gigante da Farmaplus. Não dá para o cara ficar 20 anos contando mentira. Enganando, né? Não. Porque você enganou um que vai voltar lá e vai apontar o dedo na sua cara. Dá pra enganar 2 anos. Uma pirâmidezinha dá pra fazer. Agora, 20 anos contando mentira, não tem como, Você sabe que tem uma palestra que eu assisti de um outro grande amigo, baita de um cara também que depois a gente precisa te conectar, que chama Américo. O Américo, ele é sócio da maior empresa de consultoria de franquias do país, tá? Tem um grande escritório, sócio da Xerto. E o Américo uma vez foi perguntado pra ele assim, como que você fez pra chegar no primeiro 1 milhão? Ele falou, ele contando que um cliente dele, durante uma apresentação, teve uma pergunta. Como você fez para chegar no seu primeiro 1 milhão? O cara falou, não sei. Pergunta no segundo. No primeiro eu só trabalhei. Eu saía todo dia, eu sabia do que eu queria fazer, do que eu queria trabalhar. Aí quando eu tava com o negócio estruturado, eu falei, puta, agora eu preciso começar a pensar nisso. Ou seja, no primeiro ele tava só no operacional. Vou lá, eu preciso trabalhar, as coisas aconteceram. A Alicia Matheson, que foi uma consultora da Disney, ela tem uma frase que diz assim, você tem que ter um propósito maior. O lucro deve ser a consequência, não o seu foco. Trabalhar para não ganhar dinheiro é hipocrisia. Você vai ganhar, mas não é por querer ganhar dinheiro, é por querer resolver problemas. Tá aqui no podcast, eu acho que é a 2ª temporada. Eu uso muito essa frase. Quem faz dinheiro é gente. E quem faz gente é líder. Perfeito. Se você não tiver gente, você não tem dinheiro. Perfeito. E o que é gente? Gente é cliente, gente é colaborador, gente é fornecedor. É o fornecedor que você liga pra ele, o cara fica feliz. Puta, vou atender o Valentim. Puta, vou atender o Wagner. Olha que maravilha. É isso. É o fornecedor que se empolga. Uma coisa interessante. Pra que eu despenco de Eu moro no interior do Rio de Janeiro, Itaipava. Pra que eu despenco de Itaipava? Eu tenho um cenário maravilhoso pra gravar, que eu tenho minhas casas lá em Itaipava. Pra que eu venho pra São Paulo? Conta da qualidade do fornecedor. O cara que cuida desse podcast, ele é mais empolgado com o podcast às vezes do que eu. Né? A equipe cuida disso aqui com carinho, uma coisa... Então, assim, quem faz número é gente. Quem faz gente é propósito, é liderança. Porque no final das contas, o dinheiro não vai comprar tudo. E quando a gente traz essa reflexão, Wagner, muita gente fala, um monte de duro falando disso. Não tem duro, não. Não tem, ninguém daqui tá duro. Eu não sou milionário, ok, não sou. Não tenho jato. Eu falo assim, eu não sou milionário, mas eu tô muito confortável. Se confortável. eu levar essa condição de vida que eu tenho hoje até o resto da minha vida, eu tô muito confortável e tô muito feliz com isso. Estamos muito bem. E do meu ano aqui, eu passo 4 meses do meu ano viajando. Acabo de gravar o podcast, vou pra Flórida, vou pro Japão. Tô bem, tô muito tranquilo, com esse propósito. Cuidando de gente... e focado em resolver genuinamente o problema do outro. Porque existe o gatilho da reciprocidade. Cara, vou te contar um caso aqui, só ficar mais longo. Tô indo, né, mergulhar nos Estados Unidos e um transmissor de um cilindro meu, um transmissor eletrônico, deu pane. Mandei um e-mail lá para a fábrica, comprei, tem 4 anos o negócio, 2021, tem 3 anos. Mandei um e-mail, a moça me respondeu, o senhor pode mandar a foto de todos os seus transmissores? Eu tenho 6. Aí eu mandei a foto. Ela falou, identifiquei aqui pela imagem que 3 foram fabricados em 2021. O que está com defeito mais 2. Faz o seguinte, traz os 3 que a gente vai substituir por precaução. Outro detalhe, eu tinha dito no e-mail que eu estava indo para os Estados Unidos. Por precaução. Vamos antecipar para você não se irritar comigo mais. Cadê a nota fiscal? Ela não pediu. E o pior de tudo, olha a alucinação. Como eu vou ficar 10 dias lá, ela falou, me dá um endereço seu nos Estados Unidos que a gente vai mandar os novos. Quando o senhor chegar, o senhor remete pra gente os seus antigos. Para não correr o risco de ficar sem. Sabe o que ele fez? Tirou o atrito. Ele tá resolvendo o problema do cliente. O cara vai me mandar, a Shewater vai me mandar 3 transmissores, cada um custa $400, por conta de um e-mail que eu mandei. A mulher não pediu. Não pediu nada. Sabe que dá pra gente trazer isso até pra uma realidade nacional, do ponto de vista de vestuário. Comprei pela internet um tênis, uma empresa, vou colocar o nome porque é um case bom, positivo. Reserva, comprei um tênis. E no final do ano passado, retrasado, foi no ano passado não, eu fui até eu vim assistir a Fórmula 1 em São Paulo. A Fórmula 1, um tio meu, tal, gostamos de automobilismo, tomei uma puta chuva.
caminhando, entre o autódromo e não fomos de carro, né? Fomos de metrô até aquele ponto e tal. E tem um trecho que você anda, então pisei no molhado e tal, não sei o que, o tênis esfarelou, cara. Ele desfiou, assim, ele começou a desfiar. E eu usei o tênis, só que, sei lá, tinha 1 mês e meio de uso. Eu fiz, comprei pela internet, fui numa loja, num shopping em Jundiaí, que é a cidade hoje que eu resido, fui com o tênis, entrei na loja e falei, cara, não é nenhuma... Falei, só achei estranho, tão rápido ele acontecer isso. Ele olhou, ele falou, não, peraí, deixa eu ver. Ah, você comprou aqui? Eu falei, não, já te adianto, não comprei aqui, comprei. Eu acho que se bobear não foi nem eu acho que não havia sido nem na loja da reserva. Foi algum outro marketplace que eu tinha comprado. Aí ele puxou pelo nome, ele falou, não, encontrei aqui. Ele falou, a única coisa é que eu não tenho esse modelo na loja, mas pode escolher outra coisa. Não pediu nota, não pediu pelo sistema, assim. O que ele queria? Ele só não queria que eu ficasse com aquela sensação de que o tênis foi muito fraco. Wagner, custou para eles, custou, mas dentro do posicionamento deles de preço, eles já estão, obviamente, calculando isso para que isso fique saudável. Isso é risco. E outra coisa importante, ele comprou o cliente. Eu tô falando aqui isso depois de 2 anos, você tá comentando o case de uma coisa. De Stillwater, você tá falando de reserva aqui, falando bem, o que eles fazem? Eles compram o cliente. Experiência do cliente é a história que ele conta sobre a jornada. A Stillwater, eu tenho vários equipamentos Stillwater, eu vou comprar novos computadores de mergulho, porque eu vou trocar de equipamento. Eu vou comprar Stillwater pro resto da vida. É a mesma coisa que Apple. A Apple compra o cliente. Você é um ativo da Apple. Depois que você compra um equipamento da Apple, você só compra a Apple. Porque você tem a previsibilidade que a gente falou antes. Você sabe o que vai acontecer. A Stillwater, eu sei o que vai acontecer. Eles querem fazer parte da sua vida. Eles não querem te vender um produto. Não é uma transação com o cliente. Não é uma transação comercial. É um relacionamento. Exatamente. Eles têm um relacionamento duradouro. Agora eu quero te puxar, Wagner... Como é que você faz o diagnóstico? Como é que a nossa audiência aqui olha... Vamos lá. O que você olha, os primeiros pontos que você olha quando você vai assumir um negócio? Se você pudesse olhar 3 primeiros pontos para você dar um diagnóstico sobre aquele negócio. Sempre eu vou ter que fazer um levantamento em relação ao desempenho que esse cara tem da carteira dele. E aí eu posso falar desempenho em relação ao faturamento, em relação a números, em relação à geração de caixa. Segundo ponto, que muita gente acaba falando, eu quero formar equipe em dificuldade. Peraí, não, ficou grande essa primeira resposta. Esses números, o que você olha então? Porque então faturamento, custo fixo, CMV, quando você coloca a participação de cada um das categorias de conta. O diagnóstico seria o quê? Você entender... que é uma categoria de conta? Categoria de conta, por exemplo... Só conectar com o pessoal que não... Posso colocar investimento em marketing, posso colocar investimento em infraestrutura. Vamos pensar num consultório, vamos trazer para o mercado de vocês. O que eu olharia? Quanto que o aluguel representa do meu faturamento? Quanto que o meu investimento em marketing representa do meu faturamento? Quanto que o meu custo... Tem fórmula para isso? Tem fórmula... Ou é muito de cada negócio? É muito de cada negócio. O que eu faria, e isso é o que eu faço, inclusive dentro do mercado farmacêutico. Porque assim, você tem alguns indicadores... Peraí, eu vou te segurar aqui. Eu tô... Pode ir? 3 itens, números. Perfeito. Beleza. Segundo item, depois a gente pode distinguir todos eles. Primeira coisa que você olha são os números. Segunda coisa que você olha no negócio. Você tem um faturamento que já acontece hoje. Vamos supor, você fatura 15 mil por mês. O que eu preciso ver depois de descobrir que você fatura 15 mil por mês? Quais são as ações que você faz para sustentar esse faturamento? Ou seja, qual é o investimento? Você investe em marketing ou não investe? Como que acontece esse faturamento? De onde vêm essas pessoas? Então, você mapear qual é a matriz da sua receita. De 15 mil, 2 mil é de venda de produto e 13 mil é de consulta. Isso é o segundo ponto que Esse é o segundo ponto. Por quê? Tá, de onde vem a receita? Primeiro eu tenho que ver o faturamento e depois eu tenho que ver como que esse faturamento acontece. Tá. Para que eu parta para o quê? Aquilo que eu preciso fazer. Terceiro ponto que você observa numa empresa. O que eu preciso fazer para aumentar o faturamento. Tá. Porque eu descobri o quanto você fatura e eu descobri o que sustenta esse faturamento. Dentro da farmácia, você faz visita médica? Faço. Então, quantos % do seu faturamento faz de visitação para escritório? Ninguém tem esse número. Exatamente. Aí, quando você pega dentro do consultório, eu estou faturando 15 mil por mês. Desses 15 mil, quantos são pacientes recorrentes, quantos são novos pacientes? Não sabe. Ninguém tem dados. Agora, você concorda que se você não tem esses números, você não consegue definir a melhor estratégia? Então você faz uma consulta prévia no negócio. Exato. Você faz um diagnóstico. Você faz uma anamnese, vamos trazer para o mercado de vocês. Por quê? Pensa comigo, Valentim. Se eu tenho uma dificuldade em trazer novamente o paciente que já é do Valentim para o consultório, a estratégia é uma. Se eu tenho dificuldade em trazer novos pacientes, a estratégia é outra. Uma é da porta para dentro, outra é da porta para fora. Cara, nicho, fala para mim. Eu vejo algumas críticas
Conta nicho, mas vou nichar porque é emagrecimento, porque eu vou trabalhar com emagrecimento. Só que emagrecimento é muito amplo, tá muito caro a audiência para você comunicar. Como é que você comunica emagrecimento para um adolescente, para uma mulher de 60 a mais, para um homem 40 a mais? Como é que você comunica emagrecimento para todo mundo? Quem compra Você tem que emagrecimento? Quem Eu compra não compro emagrecimento, eu compro uma melhor qualidade de vida. Eu não compro medicamento para dor na articulação. Eu compro uma melhor qualidade de vida para brincar com meu neto. Eu compro um Mas esporte. você acredita no nicho? Eu acredito no nicho, mas eu acho que o nicho não é um negócio. Eu acho que a forma com que você vai se comunicar. Se você pega uma empresa que se comunica, você tem que falar com aquele cara que vai... O que o nicho serve? Para que dê um gatilho. Se o cara vier falar para mim, por exemplo, de badminton, vai passar a comunicação. A atenção é muito cara. Agora, quando eu falo do nicho, por exemplo, no caso de nutrição, se você fala emagrecimento, ninguém quer comprar emagrecimento. Eu quero comprar os benefícios que o emagrecimento me traz. Autoestima, ele quer comprar, se sentir bem, ele quer comprar mais disposição, uma saúde mais longeva. Uma provocação. O benefício para um homem é diferente do benefício para uma mulher. Total. Então eu vou nichar. Total, exato. E, inclusive, benefício para um homem é diferente do benefício para outro homem. O que me incomoda talvez não seja o que incomoda o Valentim. É aí que é a riqueza da individualização. É você entender o que faz sentido para aquele cara. E negócio que sofre, por exemplo, como é que eu tenho como nichar uma farmácia de personalização? Não, né? Eu não tenho como nichar, mas eu tenho como identificar de onde é a minha maior receita. O 80-20, através de especialidades. Exatamente. Tem como... Porque daí, senão o cara quer fazer uma estratégia que atinja todo mundo. Ele vai atingir todo mundo de forma muito leviana. Se ele faz, beleza, eu tenho esses 100 caras aqui, só que esse 20 aqui é o que eu quero, que eu acho que eu vou trazer resultado. Inclusive, você pode traçar, faturo 100 mil, eu quero faturar 1 milhão. De onde vai ser 900 mil? 20% de médico que eu não visito, 20% melhorar a carteira que eu já visito, 20% no mercado de nutrição que eu não estou atuando, outro de orofacial, etc e tal. Então, eu preciso entender, o nicho é mais para você interpretar o que aquele cara tem de necessidade, do que necessariamente. Agora, Wagner, o que você acha que dá para ser feito? Às vezes coloca um monte de fórmula mirabolante, tecnologia, etc e tal, e não tá fazendo o básico. Ele tá deixando de entregar no horário, ou tá entregando em 2 dias. Vou no seu consultório, você me faz um receituário, eu saio de lá sedento, porque eu vou resolver minha vida. Aí eu vou na farmácia, ela fala para mim que vai entregar em 1 semana. Acabou, né? Você já perdeu. Em 1 semana você já fez tanta besteira, você já comeu tanto errado, que você já não tem mais tesão de acompanhar. E aí o que acontece? Qual que é o impacto de tudo isso? Além de eu não acompanhar, eu vou fazer o tratamento de 1 mês. Depois eu não vou voltar no retorno com o nutricionista, porque o nutricionista vai chamar minha atenção que eu não segui. Cara, eu mato toda a cadeia. Por isso que é importante que exista uma relação do profissional da saúde prescritor com a comunicação com a farmácia e com o público final. Lógico. Isso é uma coisa que eu milito muito, é sobre o amadurecimento do profissional de saúde. Sim. Ele tem que amadurecer como empresário, pô. Mas eu não vou me relacionar com a farmácia que eu tô me vendendo. Falar, meu amigo, o relacionamento com a farmácia é, primeiro, você é farmacêutico? Não. Então você vai cobrar da farmácia, você é uma pessoa ética. Você vai dizer no teu atendimento, vai falar, olha só, seu Wagner, eu sou nutricionista, eu trabalho com a farmácia Farmaplus. A gente ouve falar no mercado que esse tipo de relacionamento geram comissões e tudo mais. O que eu peço da Farmaplus, tá, seu Wagner, é o seguinte: eles me dão um farmacêutico que vai checar a sua fórmula. Eu não tenho nenhum vínculo financeiro com a Farmaplus. Por que eu indico? Porque eu vou cobrar eles. Eu exijo deles que eles entreguem em 24 horas, Sabe qual é o eu exijo pagamento? o melhor preço. O pagamento é a sua satisfação. Capital intelectual, esse é o pagamento. Ah, Eu vou levar o Valentim para dar uma palestra na minha farmácia. Quem que vai ter acesso? O cara que prestigia minha farmácia. isso. E a gente fica sendo catequizado, né? Os profissionais são catequizados dentro da universidade, a gente não quer envolvimento com a indústria. A pergunta é, quem que construiu o projetor que projeta a aula aqui? Não, e outra, quem que né? construiu a universidade? É a indústria, é a iniciativa privada. Você precisa ter uma relação... Você não vai ter uma relação com eles, você não vai ter acesso ao conteúdo daquilo que eles estão investindo. Você precisa ter uma relação... Você precisa ter uma relação madura, honesta e profissional. Eu falo assim, tô até anotando aqui para não esquecer Vai nada lá, dos 5. fala. Toda farmácia tem 5 clientes. Todo negócio tem que entender qual que é o papel 5 de cada clientes. um dos stakeholders que eles têm ali. E no caso da farmácia, eu vou falar para você pelo menos 5. 5, vamos lá, Primeiro anota deles. aí, gente. Cliente final.
É o cara que vai lá e consome o produto. Ou B2C, comprou, o business to consumer. Exato, exatamente. Esse cara que é que é o mais cliente tradicional. Segundo, colaborador. Tá. Se esse cara, imagine que Cliente você está no final de interno. semana, cliente interno, colaborador. Você está no final de semana na sua casa, você trabalha numa farmácia, vem sua tia e fala assim para você, falou, Wagner, eu tô com um medicamento lá, posso deixar a receita com você? Você faz lá na farmácia. Ai, tia, eu acho melhor você não fazer lá não. Cara, se esse cara não Acabou, tá comprando né? a ideia, acabou. Terceiro, fornecedor. Por quê? Fornecedor, a indústria, seja quem for, o distribuidor de matéria-prima, geralmente ele liga na farmácia, sabe o que o dono da farmácia fala? Fala que eu tô no laboratório, não consigo atender. Não, cara, você é empresário, você precisa se relacionar, você precisa tirar um tempo para ir no curso que nós vamos, que nós vivemos trocando ideia de curso, de mentorias. Você precisa tirar um tempo para fazer isso que nós estamos fazendo aqui, por quê? Isso faz parte do seu negócio. Senão, quando esse fornecedor tiver uma novidade, sabe para quem ele vai ligar? Pro seu concorrente. Que atende ele. Você não deu atenção pra ele. Aí depois você fala, nossa, você acredita? O Valentim foi ter um negócio novo, ao invés dele falar pra mim, ele falou pro concorrente. Lógico, quando o Valentim te procurou, você não deu atenção pra ele. Sabe o que eu aprendi? Vou te interromper. A gente falou do cliente final, do cliente interno, do fornecedor. Quando eu vou comprar algum bem, alguma coisa assim, a última vez que eu comprei minha caminhonete, eu falei pra vendedora. Eu falei, o que você precisa pra fazer uma boa venda? Ela falou pra mim, eu precisava vender alguma coisa de acessório. Eu falei, quanto você precisa vender de acessório? Eu preciso vender tanto. Eu falei, tá bom. Então vamos lá. Eu vou pagar X no carro. Eu botei o preço. Aí eu vou fazer isso, isso, isso. Ela falou, olha, para eu te dar esse preço de X, eu vou ter que aumentar um pouco a taxa. Eu falei, não tem problema. Valentim, como é que você vai comprar um carro com a taxa mais alta? É simples. Eu tenho como eu antecipar as parcelas. A gordura que ela colocou na taxa para mim... Você tira em parcela. Eu fui lá, antecipei 3... tirei a gordura. O a mais que ela colocou, eu mesmo tirei. E aí eu fiz uma... É um carro por causa da cor dele. E não é negócio de Porsche, Ferrari, nada disso. É um 4x4 para pegar lama, com roda de ferro. E às vezes a galera acha que eu tô falando de alguma coisa muito... Mas é uma caminhonete, zero, mas... Ela conseguiu o carro para mim. O carro tinha encomenda de 1 mês e meio. Agora, quando você tiver dificuldade de novo, você acha que ela não vai te atender? Eu falei, o que você precisa para fazer uma boa venda? Tem que ser ela bom falou, eu pra preciso todo vender mundo. X de acessório, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Eu falei, tá, essa é a minha responsabilidade. A tua é arrumar o carro com 1 semana porque eu preciso viajar. Cliente final, cliente interno, fornecedor. Quarto, prescritor. Sim, prescritor. Por que o prescritor é? Primeiro, ele que decide pela prescrição se ele vai colocar industrializado ou individualizado. Esse é o primeiro ponto. Eu fiz uma matéria uma vez, escrevi numa revista do setor, que dizia assim, faça visita ao prescritor, ainda que sejam para as receitas caírem no seu concorrente. Wagner, você tá maluco? Não, não tô maluco. Eu não tenho 10% do mercado. 10% está indo para a indústria que faz isso muito bem feito. Então, eu tenho que entender que se esse cara, ele não precisa falar mal da minha farmácia. Ele precisa simplesmente demonstrar que ele não conhece, ele já mata a venda. Imagine que eu tô como paciente do Valentim, eu falo, Valentim, eu costumo manipular lá na Farmaplus, você conhece? Farmaplus? Não sei quem é não, mas se você quiser não tem problema, eu costumo fazer em uma outra farmácia. Cara, ele já matou, ele não falou mal da sua farmácia, mas ele não sabe quem é, então você precisa ganhar a confiança desse cara. E por último, que poucas pessoas se importam, do speaker, amigão. Eu tô falando com o cliente final, eu tô falando com o cliente interno, eu tô falando com o fornecedor e tô falando com o prescritor. Só que, imagine que eu ligo pro Valentim e falo assim, viu, eu queria que você viesse fazer uma palestra na minha farmácia. Você fala, não vou. Não vou. Porque você não se comunica de uma forma séria, as pessoas não falam bem, o que roda no mercado não é legal de você. Você não vai falar para esse cara. E o que vai acontecer? Boa. Você vai se queimar. Então, eu preciso ter uma imagem, e aí a gente estava falando até da autoridade um pouquinho antes. Autoridade não é o que você comunica. Não é o que você fala, é o que você comunica. É a forma que as pessoas vão te enxergar. Quem cria a sua autoridade é quem te segue. Não é você ficar falando, eu sou melhor, eu sou maior, eu sou melhor. Isso todo mundo fala, amigão. Quem começou hoje, quem não sabe nada vai falar. Criar o contexto, todo mundo faz curso do que você falar narrativa. Fala, exatamente. Né? Então, eu tenho que ter o respeito desses profissionais. Por quê? Quando eu pego o Valentim e levo para ele dar palestra lá na minha cidade, o que eu estou mostrando para os prescritores? É esse tipo de profissional que eu estou associando à minha marca. Então, inclusive, essa associação de marca vai construir autoridade para todo o restante. Você, às vezes, vai ganhar um prescritor que nunca abriu a porta do consultório para você discutir uma formulação pelo speaker que você levou. Mas vocês, obviamente, vocês sabem mais do que eu isso, vocês não vão falar para todo mundo. Não. Vocês vão falar para quem vocês acham que respeitam, de fato, a ciência e a medicina. Não, principalmente. Wagner, eu quero pular agora da farmácia. Acho que já podemos ir? Podemos, acho que a gente já esgotou. sim. Quero falar do Five, pô. Quero te falar como
como mentor, como professor, como empreendedor. Eu queria fazer esse salto, ver se sobra algum tempinho para você me dizer, ou deixa para o final, porque eu acho que pode ser, bater no encerramento, a inteligência artificial precisa falar Legal. lá no final. Agora eu quero viajar pelo Five, quero viajar por esse projeto, que também é um projeto que já tem muitos anos, né? Não tem É a nada. sétima edição. Sétima edição Nós do pulamos Five. 2020, né? Devido à pandemia, que não pôde acontecer. O Five, ele nasce de uma ideia de posicionamento de marca. Esse era um ponto, porque eu vinha de uma empresa que eu trabalhei, que é uma parceira nossa até hoje, mas a nossa associação sempre estava em falar em algum evento de alguém, e as pessoas associavam muito, o Wagner, eu vi um curso dele em tal evento, só que nós não tínhamos o nosso. E nós tínhamos uma dor deliciosa, mas que me preocupava, que era de crescimento. Por quê? Quando você fala de uma consultoria para um mercado muito peculiar, como é o mercado de farmácia e manipulação, é difícil você trazer novos profissionais e formar num curto espaço de tempo. Por quê? O cara que se formou em farmácia, ele não necessariamente conhece farmácia e manipulação, porque ali dentro tem algumas peculiaridades. E nós tivemos um crescimento, graças a Deus, muito legal, e chegou um ponto que eu não conseguia mais pegar cliente de consultoria. E aí eu ficava batendo isso na cabeça, falar, cara, como que eu atinjo mais pessoas, como que eu atinjo mais farmácias, como que eu consigo ecoar mais, etc e tal. E eu precisava criar esse posicionamento de que a nossa empresa existia, os nossos consultores existiam além das palestras que nós fazíamos em outros eventos. Lá em 2017, começo a desenhar um projeto, porque eu queria deixar de ser uma empresa de consultoria e passar a ser uma empresa de educação. E a consultoria faz parte da educação. Então, quando você fala, por isso que eu falei lá no início, eu sou uma empresa de capacitação, consultoria e orientação estratégica. A educação vem na capacitação. Então, você consegue colocar curso online, você abre um leque gigantesco. O Five, ele tem esse nome porque é aquilo que a gente chama dos 5 pilares da gestão através dos 5 sentidos. Eu sempre defendi muito sobre uma experiência positiva. Então, eu tenho que criar uma experiência para que as pessoas estejam lá. Então, tem que cuidar do detalhe. O cara chega, tem uma frutinha na mesa, tem isso, aquilo, tem outra. A hora que vem o certificado, ele ganha lá, desfrute dessa doce conquista. Então, tem toda uma... Como que eu posso dizer? Todos os gatilhos para que você memorize, para que você grave o Five. Tanto é que a gente está falando nele dentro do podcast. E esses 5 pilares da gestão, eu considero ele como cultura e inovação, administração, processos, pessoas e marketing. Isso são 5 pilares que qualquer empresa precisaria ter. Cultura, a cultura forte e a inovação. Por quê? O momento exato para você inovar não é quando as coisas estão ficando difíceis. O momento exato para você inovar é quando as coisas estão dando certo, porque você tem mais gordura, você tem mais fôlego para suportar qualquer tipo de erro. A empresa está aqui, ela está crescendo, você começou a alcançar a eficiência, que era no nosso caso, a totalidade, né? O teto da sua eficiência operacional, que era o número de clientes que nós podíamos atender, chegou a hora de eu lançar outra. Né? Exato, e aí eu preciso lançar uma outra coisa para que isso continue sendo alimentado. Veio o Five. Five tem aí 7 edições. Nós já tivemos, sei lá, Sandro Magaldi, Romeu Buzarello, nós já tivemos Walter Longo, Diego Barreto, que hoje é o CEO do iFood, Marcelo Toledo, Américo Filho. Já tiveram, assim, nomes incríveis e edição atrás de edição a gente tem um resultado muito interessante. E aí nós temos momentos, por exemplo, às vezes abertura, às vezes encerramento. A gente já fez, por exemplo, dinâmica com uma escola de samba, onde as pessoas finalizaram fazendo uma bateria de escola de samba, os participantes, e tinha uma conexão, que era o quê? Eu vou pegar todo aquele conteúdo. Segunda-feira eu vou chegar no meu negócio. O que eu faço com aquilo? Geralmente o que eu faço uma reunião, saio falando para todo mundo. Então, o que era a ideia da escola de samba? Entraram 5 caras, chama apito de mestre. Eles entraram, fizeram lá uma apresentação, o cara fazendo o mestre lá, o mestre de bateria. O mestre de bateria, ele vai falando algumas coisas ali, contando uma história, como se fosse uma palestra. Daí entraram 5 percussionistas, que eram, na verdade, os especialistas. E aí, de repente, eu falei assim, vocês sempre acham que vai ser uma coisa óbvia, que agora vai virar uma grande escola de samba, um final de festa, etc e tal. Eu falei, não é isso. Eu falei, vai ter a bateria, mas nós seremos a bateria. E nunca ninguém ali tinha pego no instrumento. Então, começa a distribuir. A gente tinha colocado no crachá já uma etiquetinha azul, amarela, para que os caras soubessem qual era o instrumento. Eu falei, então, a partir de agora, nós vamos começar a formar aqui uma bateria. E aí, separou. Cada um daqueles percussionistas que tinham era especialista em um instrumento, saiu cada um pro seu canto, treinou, e depois nós fizemos, ficou animal. Ficou um negócio assim, surreal. E qual que era a lógica por trás disso? Eu vou para a empresa. O que eu tenho que fazer lá? Chego lá com todas aquelas informações, anoto tudo aquilo.
A partir daquele momento, não adianta eu anotar aquilo e sair falando para todo mundo. Eu tenho que o quê? Separar. Isso aqui é desse departamento, isso é desse, isso é desse. Aí eu chamo o especialista, que é o coordenador do departamento. Ele vai ter que distribuir e aí depois ele vai levar e depois tudo isso vira um negócio, vira uma estratégia empresarial. O Five, ele sempre nos desafia a fazer esse tipo de coisa. Comentei que a abertura desse ano, do ano passado, né, na verdade agora, da última edição, foi com Taiko. Por quê? Porque eu tinha que fazer uma conexão com cultura. Então imagina que você entra, abre a sala, pá. No ano 2021, 2020 não aconteceu por causa da pandemia, nós tivemos que adiar para 2021. Nós abrimos a sala com um coral com 30 vozes, cantando Circle of Life, porque a gente tinha que mostrar primeiro o acolhimento e que assim, ó, a vida vai renovar, etc. Isso é interessante porque eu acho que foi o Seth Godin que fala, né? Não é o que você faz, é como você faz. Exato. É como você... A mensagem ela é fixada a partir do que você faz a pessoa sentir quando está na tua presença, né? Exatamente. Isso que é... E a pessoa pode ir em vários outros cursos. Ela sempre vai lembrar aquele tema. E isso a gente ouve de forma daí sem soberba nenhuma, mas com muito orgulho. As pessoas falam assim, viu? Não adianta, ninguém faz o evento que vocês fazem. O Buzzarello fala muito sobre isso, né? Que ele mudou bastante a forma dele dar aula e tudo mais. Cara, a aula dele é muito impactante. Ele é inesquecível, a aula dele. Porrada atrás de porrada e assim, mas de uma forma que te faz refletir, né? O que você tem encontrado, Wagner? Qual é a maior dificuldade que você tem encontrado, identificado dos gestores de negócio? De todos os negócios. O que mais sofre um gestor hoje? Pessoas. É encontrar gente. E aí eu tenho uma leitura que também às vezes é um pouco controversa. Ah, mas essa geração tá complicado. Não. É uma geração diferente. Todas as gerações têm alguma coisa para entregar. Nós tivemos, provavelmente nós somos criticados por algumas e por outras, e isso vai girando. A grande questão é que não faz sentido eu falar assim, você precisa ver, Valentim, na minha época eu pegava 2 ônibus para ir trabalhar, acordava às 5 horas da manhã. Cara, o cara tem Uber hoje. Se eu tivesse Uber quando eu era moleque, eu ia pegar Uber também. Ele não tá errado de usufruir do que melhorou. Exatamente, cara, porque assim, você vê muito falando assim, esses caras não vestem a camisa, que veste a camisa, amigão. Se eles não estiverem sentindo que eles podem realizar os sonhos deles ali dentro, eles vão procurar outro lugar para realizar e hoje tá muito mais fácil. Onde que eu acho que existe uma frustração precoce? Vamos buscar quando nós iniciamos a jornada. Você estava puto. Só que você tinha os seus familiares ali próximos e você tinha os seus amigos próximos. Geralmente você se comunica, você se conecta dentro de uma comunidade que tá tudo mais ou menos na mesma faixa ali, na mesma merda, se ferrando do mesmo jeito e tal. Quando você estava puto, você conversava, você chegou para trabalhar, sentei, olhei pro lado, tava o Valentim do meu lado. Falou, pô, tá foda, mano. Já não dá uma grana pra fazer negócio, não tem, você, puta, eu também. Chegou outros negócios pra eu pagar, chegou o IPVA agora, tá uma merda e tal. Você tava naquele universo onde todo mundo tava mais ou menos na mesma régua. Hoje, quando você tem uma frustração, eu queria não sei o quê, eu não ganhei a premiação esse mês, etc e tal, qual que é a primeira fuga? Isso aqui. Você mergulha. Ferrou. Aí você vai lá, tá todo mundo com uma vida linda, uma família de margarina, viajando pelo mundo, carnaval todo mundo é legal, Réveillon todo mundo é legal, sua vida tá uma merda. E aí você fala, vou meter o pé, porque... Só que você esquece que do outro lado também tá difícil. Então, eu acho que assim, pessoas é o problema e a solução ao mesmo tempo. A partir do momento que você tem o Buzzarello, vamos trazer ele de novo, Buza, você precisa vir aqui, ó. Buza, você precisa vir aqui conversar com o Valentim, pra gente não ficar usando suas palavras. Ele fala uma coisa, fala, Wagner, sabe o que falta hoje pro líder? Saco. Sentar e ouvir, conversar. As pessoas não têm mais saco de conversar e isso é necessário, principalmente para quem tá iniciando. Eu fiz um vídeo, quem entrar depois no Instagram lá vai pegar. Não, recentemente. Vai estar tudo aqui, Eu coloquei um vídeo porque de uma reunião de mentoria com o pessoal do Sul, a gente estava falando sobre formação de equipe. E todo mundo fala na formação de equipe, você precisa aprender a selecionar melhor. Legal, vou definir lá o job description daquela vaga, eu vou fazer uma seleção positiva, eu vou fazer um onboard. Sabe o que pouca gente fala? Qual é o critério para demitir? E às vezes uso o critério pessoal para demitir. Eu preciso me preocupar se, para formar a equipe, eu estou sendo correto na hora da demissão. O Antônio Maciel, que foi CEO do Grupo Suzano, acho que do Caoa também, etc e tal, um evento até que ele estava junto com o Buzzarello e com o Sandro, ele falou uma coisa, ele falou, Wagner, a cultura da empresa se faz presente em 3 momentos da empresa. No momento que você contrata, no momento que você demite, no momento que você promove. No momento que você contrata, ela deixa claro o que você está procurando. No momento que você promove, ela deixa claro o que você valoriza. No momento que você demite, você deixa claro o que você não tolera. Quando você pega esses 3 pontos, você tem a dificuldade. Por quê? Às vezes o cara demitiu alguém porque não era legal com ele.
mas ele estava ali para ser legal com você ou para entregar o resultado? Ele estava ali Boa. para ser simpático ou não? Então, Sim. eu Pra fazer preciso ter política, critérios. E sabe quem que me ajudou? Ah. A criar 3 perguntas. Posso até compartilhar, depois você coloca Uhum. na sua comunidade. ChatGPT. Falei, viu, fala para mim 3 perguntas cruciais para definir uma demissão. Ele colocou lá. Fui conversando com ele, fui estimulando a inteligência artificial, porque a gente não questiona o como que as pessoas são demitidas. A gente questiona como a gente contrata. Segunda dificuldade do dono de negócio Processo. hoje. Processo. Desenhar o processo, porque eles acham que as pessoas sabem o que eles estão pensando. E, na verdade, não é assim que acontece. Eu preciso escrever para quê? Para que as pessoas façam como eu gostaria que fosse feito. Mas elas Quando perguntam, não está escrito no processo, o que eu faço? ligo pro dono e pergunto. E aí o cara reclama que está sobrecarregado. É por isso que eu falo que esse é o segundo problema. Numa cultura não consegue resolver isso? Dependendo do nível, vamos dizer assim, de maturidade dos profissionais da empresa. Você tem hoje uma equipe que não é um nível júnior. Deve ter algum júnior, mas a maioria já está de pleno para sênior. Você pode confiar. Hoje eu não sei, por exemplo, onde estão meus consultores. Semana inteira eu não liguei para nenhum deles falando quem que você está atendendo. Por quê? Eu tenho um nível de cultura que eles saibam, eles já estão no estágio que eles saibam o que precisa ser feito. Agora, aí é o que eu falo para você do controle e autonomia. O cara está começando a jornada, ele precisa que você fale para ele o que precisa ser feito. A partir do momento que ele começa a ganhar bagagem, ele já sabe o que ele precisa entregar de resultado. Ah, Wagner, você não acha que uma cultura um pouco mais libertária, que o cara tenha mais liberdade? Eu sou total a favor, inclusive eu vivo isso e eu defendo porque eu já tive os dois lados. Eu já tive que picar o cartão e aquela rotina exaustiva do ponto de vista de você achar que você precisa se matar de trabalhar para entregar resultado, senão não é honroso. E hoje, por exemplo, se eu não tiver uma reunião de manhã numa segunda-feira e tiver que tomar café 10 horas da manhã na padaria com um amigo meu sem pressa, eu vou sem problema nenhum. Boa. A única coisa que eu não acredito é que vai vir essa liberdade antes de você entregar resultado. Você só terá liberdade a partir do momento que você entrega resultado. Hoje você pode falar, vou pegar e vou mergulhar nos Estados Unidos, porque você já entregou muito resultado, já se dedicou muito. O pessoal está tentando começar só pelo Valentim viajando. Não, mas eu deixo isso muito claro. Eu sempre friso isso, eu mostro pra galera a jornada. Pô, eu vou fazer 47 anos. Eu falei, e tá muito desenhado isso. São alguns anos, vou passar 2, 3 anos da minha vida assim. Daqui a pouco eu volto. Eu falei que eu vou chegar lá, Charlie. Não. Então, primeiro, pessoas. Você tem 2 filhos, eu só tenho um. Primeiro pessoas. pessoa, segundo processo. Tem uma frase que resume isso. Quando você não tem processo, o processo é você. Simples assim. Boa. Você não tem processo definido, você é o processo. Aí você fala, todo mundo me liga para perguntar. Tá, é porque as pessoas não sabem. Ou não têm autonomia para fazer. Se você não quer mais fazer, você tem que dar autonomia. Dar autonomia do quê, Wagner? Daquilo que você acha que não vai quebrar a sua empresa. E aí, quando a pessoa se mostrar competente para tal, hoje, o acesso a todas as contas da minha empresa é feito com muito mais frequência através da Viviane, que é a nossa gestora, do que o Wagner. Boa. Tudo está na mão Você tem dela. mais alguma dificuldade? A terceira, ou você acha que essas são as maiores do empreendedor hoje? Como que eu posso colocar isso? Mais clareza ou entender a realidade, entender o momento, entender a fase. Vou trazer isso através de uma outra cliente que nós tivemos. Nós estamos numa cidade no interior de Minas Gerais, que dentro de um foco eu tenho uma cidade aqui maior, ela está numa cidade vizinha. E aí, nós temos uma loja dela, com um projeto de abrir uma segunda loja, né, mudar um prédio dentro dessa cidade, e ela virou para mim, planejamento estratégico no passado, ela falou, Wagner, estou pensando em esse ano fazer alguns eventos para prescritor. Por quê? Porque todo mundo está fazendo evento para prescritor, porque estamos colocando no Instagram aqui, no grupo de WhatsApp falaram que fizeram evento para prescritor, só que ninguém divulga o que dá errado. Eles sempre que divulga, não, porque deu super certo, a pessoa tem dificuldade para entender com clareza o que deu certo e o que deu errado. E isso é perigoso, porque para o outro pouco importa se você está mentindo ou não, mas para o seu caixa, para o seu negócio, importa você não aceitar que as coisas não foram certas, que não era para o momento. Ela falou, Wagner, eu vou fazer evento para prescritor. Eu falei, não. Ela falou, mas você não acha que seria interessante? Porque em outros clientes eu faço. Eu falei, não é o momento. Eu falei, nós temos essa loja. Nós vamos abrir uma loja com padrão, perfil do que nós queremos, de fato. Porque é uma loja que está há algum tempo, ela reformou, fez lá, deixou bonita, mas ainda não é o que a gente quer. Essa outra loja vai ser mais impactante. A partir dessa outra loja, na cidade que eu estou, eu vou abrir uma unidade nesse principal centro dos prescritores. E aí, nesse momento, aí sim eu estou habilitado para fazer o evento. Então, Boa. entender o estágio do seu negócio versus aquilo que eu quero implementar, cursos que a gente faz, que comentei algumas vezes, o meu maior papel é olhar para aqueles palestrantes e falar assim, qual desses caras falam algo que já faz parte do dia a dia da farmácia? Porque tem cara que está
num outro mundo, inclusive em relação à consultoria. E aí você vai falar assim, não adianta eu levar ele para falar que ele vai provocar um monte de coisa, mas amanhã não vai sair nada. Como é que a gente escolhe um mentor? Como é que eu, como empresário, escolho uma formação, um mentor? Primeira coisa, história, mas história robusta. Não história do que ele fala, história do que ele fez. Eu acho que isso é o que... Olhar o resultado do cara. Exato. Vamos trazer para uma outra situação que a tecnologia abriu muitas portas. Qual que era a dificuldade que nós tínhamos antes? Dificuldade de acesso a conteúdo. Conteúdo era caro através de universidades muito caras, ou Hoje conteúdo era todo através de mundo tem. livro. Hoje, todo mundo tem acesso ao conteúdo. Qual que é a dificuldade? Qualificar. Qualificar o conteúdo. Qualificar o conteúdo. O cara. que é bom, quando, em que dose. E assim, ó, Remédio para dor de cabeça é bom, se for muito, mata. exato, você precisa saber a dose exata e O tem momento. cara que fala coisa que você vai tirar uma parte, vai ser interessante, o restante você vai descartar. Às vezes, nós vamos passar aqui 1h30 conversando e o pessoal vai falar assim pra mim, cara, eu vou pegar tudo que o Wagner falou e vou fazer o contrário, porque Vai ele só dar falou tudo. besteira. Ah, boa. Isso é aprendizado. Tá. Ele tá selecionando o que ele acha que é bobeira. Uhum. Ele consegue também extrair, inclusive quando ele não gosta. Então, o aprendizado não vem só em cima daquilo que você Não gosta. acha que tá faltando execução? Todo mundo sabe muita coisa e executa pouco? 3 pilares. Tá na minha proposta de consultoria, eu mando você ver a descrição. A base para qualquer tipo de negócio. Primeira delas, antecipação do futuro. Então, você conseguir ler sinais, ler situações através de dados e de movimentações que você começa a se preparar para uma possível mudança. Uhum. Segundo dele, liderança com capacidade de execução. Líder cheio de conversa, de pose, etc e tal, tá cheio. Que consegue executar, tá difícil. E gestão baseada em dados. Através da gestão baseada em dados, você vai conseguir ler o futuro, você vai definir estratégias. Só que definir estratégia não resolve nada, a execução, então, eu preciso ter uma capacidade de antecipar o futuro, eu preciso ter uma liderança com capacidade de execução, eu preciso ter uma gestão baseada em dados para não ficar no achismo. Boa. São 3 pilares que eu coloco, eu tenho um frameworkzinho na proposta que eu coloco isso, por quê? Se falta qualquer um desses 3, se eu não tiver dados, os meus sinais vão estar, as minhas percepções de mudança vão estar fragilizadas. Se eu tiver dados e tiver essa percepção, mas não tiver uma liderança e conseguir executar, não Tenta muda de nada. nada. Só vai te causar estresse, só vai ficar sobrecarregado, porque você vai com aquela pressão. Você Se eu só vai tiver ter uma- certeza que você tá mal, né? Você tem o dado, você precisa Exatamente. fazer, só vai te Se dar eu tiver ansiedade. uma liderança que tem dados na mão, mas que também não consegue fazer leitura de futuro, a leitura de futuro o que é? Você tá na beira da praia, quanto antes você perceber que tá vindo uma tsunami, mais tempo você tem para correr. Boa. Simples assim. IA, pra gente começar... O começo do fim, ó, que coisa... IA. IA, na verdade, eu acho que você pode gostar ou não gostar, você só não pode evitar. Você tem todo o direito de falar assim, não vou entrar nessa. O problema é seu. Você já entrou, né? O problema é seu, você já tá vivendo, você já tá sendo dado Aqui, ó, para ó, isso. inteligência artificial, machine learning, ó, você já entrou. A hora que você desbloqueia o telefone, você já entrou. Acabou, não tem jeito. Então, assim, a IA eu acho que e aí a percepção, obviamente, não tem ainda dados, mas para mim é a maior revolução que já aconteceu em qualquer tipo de negócio. O impacto em todas as esferas, com tudo. Wagner, como que você acha que vai ser a farmácia com a aplicação de inteligência artificial e toda essa base de dados? Primeiro que a farmácia já não vai mais tratar o paciente quando ele está doente. A farmácia vai tratar o paciente enquanto ele está bom, enquanto ele está saudável, porque ele vai fazer parte da vida deles. Como que isso vai acontecer? Você não vai conseguir vender mais só porque você se comunicou bem ou teve uma boa estratégia. Você vai ter que vender aquilo que realmente vai fazer sentido, porque quem vai falar o que faz sentido é o prescritor que vai estar conectado com isso e acompanhando a vida. Você tem até um case engraçadíssimo de um colega seu que estava caminhando nos Estados Unidos e você acompanhando um paciente seu. Sim. E aí você foi descobrir que ele tinha ido fazer um tour por algumas... Conta do Apple por Watch causa do Apple dele. Watch. Ele aumentou a quantidade de passos, aí a gente... Olha que coisa interessante de um Apple Watch ou de qualquer outro dispositivo. Nós temos aqui 1000 pessoas conectadas através de um anel, ou através de um Apple Watch, ou através de qualquer dispositivo ali de monitoramento de saúde. Isso tudo vai sendo jogado numa base, uma nuvem de dados que vai coletando. Esses dados estão sendo alimentados. Disso vai para uma outra coisa, pega mais o exame de sangue, pega mais as passagens pelo hospital, e vai jogar. E daí ele vai falar assim para mim, Wagner, um homem branco com 40 anos, faz atividade física regularmente, tem acesso a bebida alcoólica, socialmente, e já teve, com 45 anos, começou a ter deficiência de tais vitaminas, etc e tal, que levou a tal diagnóstico. O que eles vão começar a fazer? Um tratamento preditivo. Pessoas com o mesmo perfil do Wagner, etc e tal, com 30 anos, vamos começar a tratar tal coisa, porque com 45 ele vai acusar aquilo. Então, a inteligência artificial, ela vai ser muito mais
para uma saúde preditiva do que para um tratamento. Então, significa que nós estaremos o tempo todo conectado. Falei desse espelho aí da Omnia. Tem dois lados. Tem um lado positivo que você vai ter o controle em tempo real e tem um lado caótico que nós seremos eternos doentes. Porque sempre você vai ter alguma deficiência. De diagnóstico, né? E aí você precisa ter uma cabeça muito boa, precisa trabalhar muito, porque senão o pessoal vai pirar. Vai virar um caos, porque todo mundo vai achar que, nossa, o fim do mundo acabou, porque meu ferro está um pouco mais baixo do que deveria estar. Sim. O que está acontecendo? Tem um trabalho interessante que eu li no finalzinho do ano passado, um trabalho simples até, que traz essa discussão, né? O que tratar. A grande dificuldade hoje vai ser o desdiagnosticar. Falar, cara, isso aqui não precisa tratar. Perfeito. Porque vai ter tratamento para tudo. É muita informação para você lidar com isso. Já passamos de 1 hora, estouramos em muito tempo, porque o papo é bom. É muito bom, né? Wagner Ferrarese. Wagner, obrigado. Eu te agradeço demais. Eu tenho certeza que a minha audiência conseguiu perceber a profundidade com que você traz os assuntos. A gente tem que repetir, né? Acho que daqui a umas 2, 3 temporadas a gente traz outro com uma pauta mais para as dores do profissional de saúde no consultório. Eu vou te pedir 2 coisas. Primeiro, dê os seus recados de o que você tem para esse ano aí. Próximos meses, tem Five, aonde vai ser, quem pode ir. Na verdade, mercado, a grande maioria vem do mercado farmacêutico, do nosso público, mas nós temos anualmente 2 eventos. É o Five Experience, que vai acontecer em outubro, está no final do ano. E agora, em maio, a gente tem um evento chamado Imersão Black, que é uma imersão um pouco menor, são para 50 pessoas, 50 profissionais, que aí, ao invés de palestras, são aulas. Então, o perfil está dentro do guarda-chuva do Five ali, né, de educação. Tá. E é um evento que a gente acaba, de certa forma, traçando sempre diferente do Five, que são os 5 pilares, ali eu falo assunto central. Então, por exemplo, modelo de negócio, plataforma de negócio, ou liderança, ou gestão administrativa, que foi a última edição. Esse está na 3ª, está indo para a 4ª edição. Então, nós temos 2 eventos anuais. Através de rede social, faço vários cursos, vários conteúdos, inclusive gratuitos. Nós temos uma comunidade que a gente chama de Conexão Five. Essa Conexão Five, tanto eu faço palestra como convido, inclusive, fica o convite para que você fale para a nossa comunidade. Adoro falar. Lá. E a perspectiva, assim, a expectativa para o ano é que, de fato, tenha muito acesso. Eu acho que essa conectividade cada vez ganha. Então, temos mais maio. Maio é o Black e outubro é o Five. Tá. Suas redes sociais vão estar aqui. E em novembro, eu acho que a gente tem, provavelmente vai ser no último final de semana de novembro, tem um curso que a gente chama de Sprint, que são 2 dias de uma imersão daí online, que a gente faz o planejamento estratégico, pega toda a estrutura. Você acha que é em novembro? Eu falo que acho que é de novembro, porque ou vai ser 29 de novembro ou o primeiro final de semana de dezembro. Tá vendo, gente? Já tá delegando. Nem a data do próprio evento dele já sabe mais. Então, ele é um bom consultor. Ele aplica o que ele faz. Ele delega, ele passa... Eu falei que a Viviane manda mais que eu, você não acredita? Então, ele delega. Wagner, a câmera é tua. Eu queria que você trouxesse uma mensagem final para... Não precisa ser pra família, tá? Eu aviso isso, porque senão cria um mal-estar. Pô, você mandou pra tua mãe, não mandou pra mim e tal. Não é uma mensagem pra família. Teve um amigo meu que sabia que vinha aqui, ele falou assim, eu duvido que você manda um abraço pra escola que nós estudamos, que é o Kaique, etc e tal. Ô, William, você duvidou que eu faria isso, ó? Abraço lá pro Kaique, que é nosso colégio, lá da 5ª a 8ª série, que você disse que teve muita importância no desenvolvimento. Agora, brincadeiras à parte, assim, a mensagem que eu queria deixar, primeiro de agradecimento e parabenizar pela sua jornada. Ele brincou no início que, lá do início dos primeiros clientes, e realmente, eu encontrei com ele esses dias no evento e ele tava, né, na estica, ele fica falando que eu tô mal arrumado, porque agora ele já tá... eu falei que você tá mal arrumado? Não, ele falou do meu posicionamento, mas ele tem razão que eu ouço. Não, eu falei do teu posicionamento, cara. Você é muito maior, Wagner, porque você tem um domínio, você tem a credibilidade, só que, assim, por essência, você é um cara simples. Exato. Você não consegue... Porque aí que vem, né? Infelizmente, as pessoas colocam uma dose de soberba para poder se destacar, mas não precisa. Sabe o que acontece? Eu acho que é um pouco da... Estamos alongando o podcast. É um pouco de culpa da própria audiência. Sim. Que ela busca isso no cara. Não, o cara tem que ser um pouco arrogante. Você não precisa, cara. O cara é um gênio, velho. Não, e dependendo do evento, eu vou e coloco a roupa que não é o nosso cotidiano, porque por que eu falei do vestuário? Porque eu brinco com o Valentim, eu falo assim, viu? Eu te conheço desde a época que a gente ia pros eventos de camiseta. Os dois, a gente se encontrava em camiseta e tava tudo bem, e tá tudo certo. Isso não vai descredibilizar. Sim. Mas tem uma frase do Alexandre Taleb que ele até diz sobre isso. Ele fala assim, você tem o direito de usar a roupa que você quer. Você só não tem o direito de exigir que as pessoas tenham interpretação pela roupa que você está usando. Boa. A interpretação é do outro, não é sua. Então, se você quer se comunicar, isso faz parte, eu sei, eu ouço isso com uma certa frequência. Mas você não tá precisando disso, porque a tua validação no mercado tá... E a mensagem que eu queria passar, pessoal, é que eu acho que não tem bala de prata mesmo. Eu acho que é trabalhar, é entender, é não entrar em
em ondas de desesperos, caótica, tem muita oportunidade, nós nunca vivemos um cenário com tanta oportunidade, é só a gente ter calma, ter paciência e principalmente trabalhar sério, estar de fato interessado em entregar o melhor e não somente prometer sem nenhum tipo de entrega. Obrigado mesmo e muito honrado de estar aqui fazendo parte do seu projeto, você sabe que eu sou fã do seu trabalho. Obrigado demais. Wagner Ferrarese, Five, Pharma Plus, Sprint, Black. Pessoal, encerramos agora esse episódio maravilhoso com Wagner Ferrarese, 9ª temporada do N1 Cast. A gente se encontra no próximo podcast. Um abraço. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau.